Amados, tem algo na tua vida que você gostaria de completar ou terminar? Algo que não tenha conseguido? Pois é, amados. Nós vamos continuar falando sobre ciclos e nós vamos pegar aqui 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: Não é necessário, irmãos, que eu lhe escreva sobre quando e como isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente como inicia as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. Olha que palavra maravilhosa. Nós já temos um bom entendimento sobre os ciclos de Deus e de como esses ciclos acontecem na nossa vida. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como completar, mas também terminar, fechar de forma muito boa os ciclos que Deus estabelece para a nossa vida. Esse texto que eu acabei de ler, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele considera que os seus discípulos sabiam tanto sobre os ciclos e as estações que não era nem necessário que ele escrevesse sobre aquele assunto. Mas ele também diz que era necessário escrever para a gente não ser surpreendido pelo tempo de Deus. Porque nós estávamos anteriormente em trevas. E agora a luz veio, iluminou. E essa palavra, trevas, que ele coloca aqui, significa tipo a ignorância, né? Quando a pessoa não conhece os planos de Deus. E com isso nós percebemos o quê? Uma visão bíblica de forma muito clara sobre o assunto de ciclos na nossa vida. Amados, e deve ser algo tão simples, mas tão simples, principalmente para os filhos do rei, como se 2 e 2 fosse 4. Só para você entender. E nós precisamos, eu e você, completar esses ciclos. Por quê? Não basta a gente entrar na caminhada, nós precisamos chegar lá. Nós precisamos completar a caminhada. Dentro do quê? Dentro do tempo estipulado, dentro do propósito de Deus, dentro da vontade do Senhor. E quando nós falamos de tempo, por exemplo, tempo de um ponto de vista bíblico, não da forma que a gente está vendo. E quando a Bíblia ela abre e fecha com noções temporais, né? Tipo assim, Gênesis 1, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí lá em Apocalipse 22:20 diz assim, mas em breve o Senhor está chegando. Essas palavras no grego, ela significa Cronos, Kairos e Pleroma. E quando nós falamos de Cronos, se refere ao tempo linear, que é esse tempo nosso, tempo cronológico, de quantidade, 1, 2, 3 e tal. E no Novo Testamento é citado várias vezes também. Mas o Kairos, ele se refere ao tempo certo, o tempo oportuno, a estratégia, sabe? O tempo para as coisas acontecerem. É o tempo qualitativo, que está qualificando. Se nós pegarmos, por exemplo, Marcos 1,15, ele vai dizer que o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Aí nós temos, arrependei-vos e credes no evangelho do Novo Testamento de Cristo. Kairos significa tempo, designado para acontecer as coisas e os propósitos de Deus. Tempo em que Deus age. Consegue compreender? É usado também no Novo Testamento. Eu não lembro quantas vezes, mas umas 80 ele vai pedrado. É um período, como se fosse um período de colheita. Lá em Hebreus 9, versículo 10, eu amo o livro de Hebreus, diz que esse tempo passa por ordenanças da carne não baseadas somente em comidas, né, impostas ali, mas também ao tempo oportuno, o tempo da reforma. Tipo assim, chegou o tempo e o Messias está vindo, o Messias da nova aliança. É chamado tempo de reforma, né? Que é o Kairos.
Aí lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, que é esse tempo Kairos, vos exalte. Esse tempo de Deus, de levantar no Kairos, é o tempo dele. Não é o tempo que a gente quer que se levante, entende? Aí nós temos crono, Kairos e pleroma. E pleroma já é o tempo da plenitude. Tipo assim, completou aquele ciclo, né? Tipo, Colossenses 2,9. Portanto, agora nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estamos aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E a palavra plenitude de Colossenses 2,9 é esse pleroma, entende? No tempo certo, Jesus vem e cumpre de forma plena aquele ciclo. Aquele ciclo o Pai ordenou para ele, ele cumpriu. De forma assim, totalmente cheia. A mesma coisa existe com a nossa vida. Há essa ligação com o Senhor, da sua obra, dizendo, estamos aperfeiçoados, agora vai. E Deus quer que eu e você entenda isso de forma muito clara, para a gente poder cumprir o seu projeto. Não assim, de qualquer jeito, mas por completo mesmo. Uma das maiores autoridades sobre ciclos, né, que traz esse estudo de forma lá na raiz, é um pastor chamado Robert Heidler, eu acho que é isso. Ele passou um tempo escrevendo e ele encontra nesse ciclo as bênçãos do reino. E ele escreve outros livros que ele diz que o ciclo é algo que gira e se move em direção a um destino. Entende? São vários livros. O objetivo de eu e você entender o ciclo de Deus é para a gente alcançar o destino que Deus estabelece para a nossa vida. E Deus, amados, entenda isso. Ele trabalha com ciclos de 7. São 7 dias, 7 semanas, 7 anos. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Jacó, que serviu a Labão por Raquel. Faraó teve a visão de 7 vacas. 7 vacas, comia 7 vacas magras, comia 7 gordas, 7 pão asmo. Então, o número 7, né? As 7 voltas em torno de Jericó, você lembra disso? Lá em Josué 6. Os 7 sacerdotes que levaram 7 trombetas, de 7 chifres de carneiro, que vai diante da arca no 7º dia. Então, nós trabalhamos dentro desse ciclo de 7. E esses fatos, eles revelam que Deus tem o seu próprio tempo, o seu próprio jeito de fazer. Aí, tipo, tem gente que fica agoniado. Ei, mas não é do nosso jeito. Nós precisamos entender. Deus é Deus do tempo dele. Nós temos, por exemplo, ciclo de vitória, ciclos de luta, mas também temos ciclos da derrota. Entende? Quando o ciclo é de vitória, há uma espiral descendente. Quando o ciclo é de derrota, esse é o ciclo de derrota do povo de Deus. Escrito aonde? Lá em Juízes, por exemplo, mostra que o povo, naquela época, não conseguia perseverar. E apresenta ciclos de fracasso, de distanciamento de Deus. E nós temos ali guerras, opressões dos inimigos sobre o povo de Deus, mas também temos guerra de libertação. O tempo é a favor de alguns, mas também é contra outros. Mas vai depender muito do momento, né? Da corrida dos ciclos de Deus. Há também ciclos que você constrói, por exemplo. Nós temos em Juízes, representa como acontece isso, que se repetiu de várias formas. 7 vezes tinha material farto. E o povo de Deus, quando ele se rebela contra Deus, lá em Juízes 2,12, deixaram o Senhor Deus, o Deus dos seus pais, que tiraram da terra do Egito, e foram servir outros deuses, amados. Outro ciclo de derrota, outro ciclo de distanciamento. O ciclo de derrota espiritual começa com o quê? Tem gente que está todo arrebentado e não entende. Ué, você se afastou de Deus. O ciclo de derrota espiritual começa com o afastamento, da desobediência, da rebelião a Deus. Entenda uma coisa, Deus permite que os inimigos se levantem. Sabia disso? Lá em Juízes
2, eu não lembro qual que é o versículo, diz que pela ira do Senhor se acendeu tanto contra Israel que ele permitiu que o povo de Israel fosse roubado. Entregou nas mãos dos inimigos. E eles não conseguiam resistir. Ou seja, quando a pessoa está rebelde a Deus, não apenas está sem a bênção de Deus, como o próprio Deus luta contra ela. Eu até anotei, Josué 2, versículo 15. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Já pensou? Olha o que está acontecendo com o povo de Deus. Se você, meu amado, tem se afastado de Deus, se desviado da fé, da desobediência a Deus, eu digo para você, se reconcilie agora, para que todo o ciclo de destruição se encerre, mas faça isso de forma rápida, agora, nesse momento. O povo se arrepende em Juízes 3, e eles clamam a Deus, eles clamam, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, segundo as Crônicas 7,14, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender e abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei com que esse povo vá adiante, progrida, cresça. Só há um jeito de parar esse ciclo de destruição, amados, arrependendo, clamando ao Senhor. Aí mesmo onde você está vendo esse vídeo, você pode fazer isso agora, confessando ao Senhor os seus pecados. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai te perdoar, para que você entre num novo ciclo, um ciclo de vitória. E Deus, amados, Ele levanta, sim, um libertador para salvar o povo. Lá em Juízes 3, o povo clamou e o Senhor levantou um libertador. O Senhor libertou aquele povo. Preste atenção nisso. Deus levanta líderes para te libertar. Da mesma forma que levantava no passado, levanta hoje. Deus levanta os líderes para nos auxiliar na caminhada, para nos conduzir no discipulado de vitória. Quando a opressão era quebrada, o povo se rebelava novamente. Tá tudo bem, eu não preciso mais buscar, deixa do jeito que tá. E aí, o que acontece? Acontece tudo de novo, ciclo de destruição. Tudo se repete 7 vezes. E se repetiu 7 vezes durante 349 anos. 349 anos, meu irmão! Na vida das pessoas, o que eu tenho observado? Que acontece várias vezes, inúmeros ciclos. A pessoa vai ao encontro com Deus, entra num ciclo de vitória, começa a vencer a depressão, o vício, a ira. Aí as coisas param de ser destruídas, sabe? Aí ela se afasta de Deus. Acontece tudo novamente. O ciclo de derrota volta de novo na vida da pessoa. Então, amados, Deus se aproxima de nós quando nós pedimos perdão, quando nós nos reconciliamos. Então entra nesse ciclo de bênção, meu irmão. Se você permanecer, o ciclo das bênçãos nunca vai se afastar de você. Volta, sai fora desse ciclo de derrota. O povo de Deus precisa urgentemente se arrepender e voltar a ter aquele ciclo de vitória. Então, quero deixar para você, esse aí é o nosso estudo bem rapidinho sobre ciclos, tá? E eu quero deixar uma frase aqui para você. A Bíblia diz, nós fazemos. Não diz, nós não fazemos. Tá bom? Beijão a todos.